Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Eu sou Jair Pereira, discípulo comprometido de aliança e conselheiro da assistência geral do Reavivamento e Desenvolvimento Integral. Sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico, nos livros de Esdras e Neemias. Hoje meditamos no livro de Esdras, nos capítulos 1 ao 10. O discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos meditando a segunda vivência da semana, o regresso do exílio e a reconstrução do templo. Esdras, capítulo 1 até o capítulo 10. Os dois livros das crônicas, Esdras e Neemias, são, na verdade, uma só obra do hagiógrafo cronista, que fez uma releitura teológica da história de Israel, enfatizando que Javé é o Senhor da história desde o Éden até o retorno do exílio da Babilônia, ao ponto de tocar o coração de um rei pagão, Ciro da Pérsia, para colocar o seu plano em ação. Por isso, os últimos versículos do segundo livro das crônicas são os mesmos versículos do livro de Esdras. Então, vejamos, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e seguintes, que é o mesmo Esdras, capítulo 1, versículo 1 seguintes. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que tinha dito pelo profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou por todo o império, a viva voz e por escrito, proclamou o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de vocês provém do povo dele? Que o seu Deus esteja com eles. Volte para Jerusalém, na terra de Judá, para reconstruir o templo de Javé, o Deus de Israel. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. Todos os sobreviventes de todo lugar, para onde tiverem migrado, receberão da população local prata e ouro, bens e animais, além de ofertas espontâneas para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então, todos os que se sentiram movidos por Deus, chefe de família de Judá e Benjamim, sacerdotes e levita, puseram-se a caminho para reconstruir o templo de Javé em Jerusalém, na agora província de Judá. Os vizinhos lhes deram de tudo, prata e ouro, bens, animais e joias, além de ofertas espontâneas. O rei Ciro entregou também os objetos do templo de Javé que o rei Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. O exílio da Babilônia durou 70 anos, como Jeremias profetizara, e foi um tempo de castigo
no sentido mais profundo da palavra. Os israelitas foram purificados de toda idolatria, prostituição espiritual e mentalidade pagã. Este castigo os tornou castos. Foram como os israelitas, retornaram como judeus. Aliás, para bem entender, foram como israelitas e retornaram como judeus. Deus mesmo havia mandado Salomão construir o templo de Jerusalém como lugar sagrado, em torno do qual os indivíduos e toda a sociedade deveriam viver e se organizar. O templo deve, desta forma, cultivar a espiritualidade teocêntrica e javista. Por isso, no retorno para Jerusalém, mesmo com a oposição dos samaritanos, o primeiro esforço do povo será voltado para a reconstrução do templo e da vida em torno dele, ou seja, em torno de Javé, em torno de Deus. E tudo com muita alegria, pois eles experimentaram o que é estar no exílio, em terra pagã, sem ao menos poder adorar o seu Deus. Mais do que nunca, a espiritualidade judaica torna-se teocêntrica e javista. Vejamos, meus irmãos, a leitura de Esdras, capítulo 3, versículo 1 seguintes. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades, e todo o povo se reuniu em Jerusalém como se fosse uma só pessoa. Então Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos sacerdotes, e Zerobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel, para nele oferecerem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram o altar no seu antigo lugar e, em cima dele, ofereceram a Javé holocaustos matutinos e vespertinos. Celebraram a festa das tendas, conforme está determinado, e ofereceram holocausto diários de acordo com o número marcado para o de cada dia. Depois, além do holocausto permanente, oferecer os holocaustos que estão previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas consagradas a Javé e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisesse oferecer a Javé. No dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos em honra de Javé, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário. Conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, contrataram cortadores de pedra e carpinteiros. Deram provisões, bebidas e óleo aos sidônios e tírios, para que transportasse madeira de cedro do Líbano até Jafa, por via marítima. 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém. Começaram a construir no 2º mês. Aos levitas, com mais de 20 anos, eles confiaram a direção dos trabalhos de construção do templo de Javé. Então Josué, com seus filhos e irmãos, Cadimiel com seus filhos, Odovias com seus filhos,
começaram a dirigir os operários que trabalhavam no templo de Deus. Quando os pedreiros acabaram de fazer os alicerces do templo de Javé, os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, com símbolos, se apresentaram para louvar a Javé, conforme Davi, rei de Israel, tinha ordenado. Louvaram e agradeceram a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre, em favor de Israel. Todo o povo erguia fortes gritos, dando louvores a Javé, porque os alicerces do templo de Javé tinham sido lançados. Enquanto isso, muitos sacerdotes e levitas e também chefes de família mais velhos que tinham conhecido o templo antigo, ao verem os alicerces do templo atual, ficaram chorando alto, enquanto outros davam gritos de alegria. No meio do povo, ninguém conseguia distinguir entre os gritos de alegria e o clamor do choro, porque o povo vibrava em alvoroço e de longe se ouvia o rumor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cheios de alegria, os israelitas repatriados celebraram a dedicação do templo de Deus. Nesta ocasião, ofereceram sacrifícios pelo pecado de todo Israel e estabeleceram os sacerdotes divididos conforme suas classes e os levitas, segundo seus turnos, para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Também celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, tudo conforme a lei de Moisés. Durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, o sacerdote e escriba Esdras, descendente de Arão, também recebeu autorização para ir da Babilônia para Jerusalém. Esdras também era escriba, especialista na lei de Moisés, a fim de praticar e ensinar seus estatutos e normas em Israel. Voltaram também para Jerusalém muitos israelitas sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Tendo por base a lei de Moisés, interpretada com a mentalidade da época, Esdras começa por organizar os matrimônios e consolidar a mentalidade comunitária dos judeus. Assim, vão sendo lançadas as bases do judaísmo. E assim, meus irmãos, nós finalizamos esta segunda vivência. Meditamos hoje o regresso do exílio e a reconstrução do templo. Meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje, que está em Esdras, capítulo 1 até o capítulo 10. E deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim, vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerrando a meditação de hoje, convido você a fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua participação. E até a próxima meditação orante do Grupo de Evangelização
do discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.